Enquanto as crianças saem, eu convido a igreja a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, para lermos juntos um texto que eu acredito que todo pastor, ao longo da caminhada ministerial, pastoral, junto à igreja, prega mais de uma vez. E eu queria, portanto, que os nossos olhos se voltassem para o capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 13. Mateus 16, 13 até o versículo 18. Acompanhe a leitura da palavra de Deus na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, e outros que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavra do Senhor. Vamos ler juntos o versículo 18 novamente? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oremos, irmãos. Senhor Jesus, nós carecemos muito ouvir a Tua voz nesta manhã. Separamos esse tempo e buscamos aqui no santuário um real e vivificante encontro contigo, para te adorar, para te cultuar como supremo Senhor e Salvador da nossa vida. Mas precisamos, ó Deus, ouvir de Ti, porque precisamos também aprimorar o jeito como nós vivemos e experimentamos a vida cristã. Ajuda-nos então agora, dando-nos ouvidos atentos, uma mente lúcida, um coração aberto para acolher aquilo que já preparaste para nós. Somos a Tua igreja, somos o Teu povo, e queremos viver para o Teu inteiro agrado e louvor. Portanto, trabalha conosco nesse instante. Usa este momento, Senhor, para nos edificar mais uma vez, em Tua infinita misericórdia e graça. É em Teu nome, ó Jesus, que eu suplico. Amém. Eu estava lendo um livro do grande, famoso escritor e teólogo, já falecido, John Stott, e nesse livro eu encontrei uma frase muito simples, de abertura daquela proposta de Stott de explicar os sinais de uma igreja viva. E a frase foi esta. Ele disse assim: nós precisamos ter a mesma perspectiva da igreja que Jesus tinha. Nós precisamos ter a mesma perspectiva da igreja que Jesus tinha. Nós vivemos uma época muito delicada, em que os matizes eclesiásticos são inúmeros e variados. E eu creio que esta frase de Stott nos estimula
a olhar para a igreja não sob a ótica das nossas preferências religiosas, não a partir dos nossos gostos pessoais, mas a olharmos para a igreja com o olhar de Cristo, para que encontremos a identidade real do corpo vivo do Senhor que Deus plantou aqui na terra, para que redescubramos, tenhamos a chance da redescoberta de nossa identidade cristã, como seguidores do Senhor Jesus. Porque às vezes nós ficamos confusos e não sabemos direito se de fato somos a igreja que Deus quer que nós sejamos entre os homens. Eu creio que muitos dos nossos problemas, muitas das nossas dificuldades e até mesmo dos nossos desajustes como igreja, como comunidade de fé na face da terra, acontecem por causa da nossa falta de percepção adequada acerca daquilo que Cristo mesmo estabelece como marcas e sinais característicos para o seu povo, enquanto esse povo está aqui ao lado de outras pessoas, para ser um referencial de que Deus ainda dá esperança, Deus ainda estende a mão ao homem perdido, de que há ainda um caminho aberto para o céu, há ainda um convite para uma vida nova, há ainda uma chance de transformação, de mudança, há ainda a possibilidade do homem não só se consertar moralmente, mas de encontrar a satisfação espiritual que tanto anseia na caminhada do viver de todo dia e que não consegue satisfazer essa ânsia por si mesmo, ou com as propostas religiosas que chegam, mas todas elas desconectadas de Cristo e do Evangelho. Eu creio que nós precisamos, com muita simplicidade, com muita urgência também, mas com muito afinco, com um desejo sincero, com uma vontade resoluta e firme, olhar para o que nós somos enquanto comunidade de Deus no mundo, e se estamos de fato e de verdade respondendo aos anseios que a graça de Deus nos chama a partilhar enquanto nós vivemos aqui. Se estamos de fato respondendo aos apelos dessa graça de modo positivo, obediente, consagrado. O texto que nós temos diante de nós nos ajuda a compreender um pouco mais e talvez um pouco melhor quais são os sinais característicos ou quais são as marcas distintivas da verdadeira igreja, independentemente da denominação. Creio que este texto aqui pode nos ajudar a termos um olhar mais adequado sobre o significado real de ser igreja no mundo. E não de sermos apenas a representação denominacional de uma agremiação religiosa. Porque isso pode não ter muito sentido em termos de eternidade para nós, de relacionamento com Deus, de vida piedosa, de comunhão com as coisas celestiais aqui na terra. Eu queria que você olhasse comigo para esse texto e tentasse enxergar essas características, estes sinais, estas marcas distintivas que estão aqui, que Cristo mesmo trouxe para os seus discípulos e, portanto, traz a nós hoje, porque Ele não mudou. Este é um ensino que vai percorrer as épocas humanas, sejam elas quais forem. Este é um ensino que deve participar da igreja verdadeira,
independentemente do tempo em que ela está vivendo. Que marcas são essas? Eu queria extrair 3 lições para nós relacionadas com essas 3 marcas que Jesus apresentou aqui para a sua igreja, colocando-a como um referencial diferente no meio da sociedade humana, dizendo que ela não é mais uma denominação religiosa, ela não é apenas mais uma experiência religiosa para o homem experimentar de alguma maneira. Ela não é mais uma proposta religiosa, ela é a única experiência capaz de dar sentido à ânsia, ao desejo do coração, da alma de qualquer ser humano pelas coisas eternas, pelo Deus eterno. 3 coisas que nós precisamos compreender que estão aqui, relacionadas com as 3 marcas da igreja verdadeira. Em primeiro lugar, eu creio que nós precisamos, como lição para a nossa vida, compreender que, como igreja, nós pertencemos a Cristo. Esta é a primeira marca da igreja, e esta marca está relacionada com o seu pertencimento. A igreja tem dono, e nós não podemos esquecer e desconsiderar essa verdade simples do Evangelho de Jesus, do ensino do próprio Cristo. A igreja não é decididamente o projeto e o ideal do coração do homem. A igreja não é uma proposta que nasceu da vontade do coração humano. A igreja é de Jesus. Ele fez questão de dizer: a minha igreja. Eu edificarei, e eu enfatizo para você, a minha igreja. Ele não disse, eu edificarei a igreja apenas. Ele disse, a minha, não a de vocês. E deixe-me dizer que não há nenhum problema quando a gente diz, de que igreja você é? E nós respondemos, eu sou da igreja tal, da primeira igreja. Essa é a minha igreja, não há problema nisso, não é disso que Jesus está falando, e Ele não está atrás desse tipo de problema, porque isso não é problema. Ele está falando daquele desejo de possuir. Essa é a minha igreja, eu faço dela o que eu quiser, aí um problema. E contra isso Jesus se coloca, dizendo, não, ela não é sua, ela é minha. Você não faz o que você quiser, eu faço da minha igreja o que eu quiser. Cristo é o dono da igreja. E eu destaco mais uma vez que a igreja não é o desabrochar histórico e religioso do que o homem é capaz de fazer. Ela não é empreendimento humano. A igreja é decididamente e tão somente resultado daquilo que a graça divina, e apenas a graça divina, é capaz de criar entre os homens e na nossa própria história. A igreja não é produto do nosso fazer, por melhor que nós sejamos, por melhores propostas que tenhamos, por melhores iniciativas que nós acalentamos dentro do nosso coração. Ela não é e nunca será produto do nosso fazer, mas ela é sempre resultado do agir soberano, gracioso, do Deus que a controla e a detém. A igreja é possessão de Deus, em Cristo Jesus. É dele. E eu creio que nós precisamos colocar essa coisa muito simples, esse ensino muito direto de Jesus dentro do nosso coração, porque nós estamos criando alguns problemas que não poderiam ser criados enquanto igreja. Nós estamos querendo tomar o lugar de Jesus muitas vezes. Nós queremos fazer da igreja aquilo que o nosso coração estabelece como prioritário.
E eu creio que essa palavra simples, direta, objetiva, mas muito contundente e muito desafiadora do próprio Jesus, deveria nos fazer rearrumar a nossa conduta e o nosso relacionamento com o povo de Deus. Portanto, meu amado irmão, se Cristo é o dono da igreja, se a igreja é de Jesus, tudo nela deveria acontecer como resultado direto da atuação dele, Cristo, como soberano Senhor em nossos corações. Cristo é quem nos edifica, Cristo é quem eleva o nível de nossa espiritualidade para que sejamos verdadeiramente um povo leal, fiel a Deus e com a possibilidade de engrandecê-lo enquanto nós vivemos nesse mundo. Sem Cristo não existe igreja, sem Cristo não adianta pregações, sem Cristo não adianta leituras da Bíblia, sem Cristo não adianta escola dominical bem aparelhada, sem Cristo não adianta cantarmos os mais belos hinos, sem Cristo não adianta uma família estável e muito harmônica, sem Cristo não adianta termos uma sociabilidade perfeita, bacana, que engrandece o coração, enriquece os relacionamentos. Sem Cristo não adianta termos condições favoráveis de vida. Sem Cristo nós estamos perdidos. Sem Cristo não há nada. Precisamos, com certa urgência e de maneira humilde e simples, compreender que como igreja, nós pertencemos a Cristo. A minha pergunta direta ao seu coração: a quem você pertence? Quem é o dono da sua história? Se você que me ouve é cristão, se você tem essa convicção na graça soberana de Deus, de que você é um discípulo verdadeiro, uma discípula real de Jesus, então essa palavra deveria repercutir como uma grande chance para você reconduzir as suas motivações, rearrumar o seu mundo interior, a sua comunhão com Deus e tomar uma decisão nova de ser algo melhor do que tem sido até hoje. Se você já é crente em Jesus Cristo, Filho de Deus, há algo para você ainda ser, que você não é. Como igreja, há um testemunho que não está sendo dado, há uma imagem de Cristo que não está aparecendo diante dos olhos do mundo, há algo que você precisa fazer. E, portanto, essa palavra deveria chamar o seu coração a uma postura de arrependimento na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu não estou sendo tudo aquilo que posso ser. Em tua infinita misericórdia e graça, tem misericórdia de mim, transforma-me. O que precisa ser mexido na sua vida? Mas se você não é cristão, essa é uma palavra de esperança para o seu coração nessa manhã. De que não adianta estar num lugar onde Cristo está, se eu não tenho na minha alma, impregnado no meu ser, como soberano dono da minha história. Se você ainda não é crente, você deveria perceber que não adianta viver religiosamente dentro de um perfil bem estruturado. É preciso ter espiritualidade e piedade sinceras. E isso não nasce do nosso fazer. É graça, é dom de Deus. É privilégio que nós adquirimos, porque o nosso coração se abre quando a graça é derramada do céu em nossa direção. Eu queria que você entendesse nessa palavra um caminho de esperança para você tomar uma decisão por Jesus Cristo e viver para Ele. Mas isso só você e Deus pode saber se vai acontecer.
Mas a verdade é que nós pertencemos a Cristo como igreja. A igreja tem esta primeira marca, e esta marca está relacionada com o seu pertencimento. A igreja é de Jesus. Há uma segunda característica que eu queria que você enxergasse comigo numa lição para o nosso coração também. E a segunda lição que nós precisamos aprender nesta manhã é que nós precisamos também compreender que, como igreja, nós devemos viver sempre debaixo da vontade de Cristo. Como igreja, nós devemos viver sempre debaixo da vontade de Cristo. Essa é a segunda marca da verdadeira igreja e está relacionada com a sua submissão. Grave essa palavra, submissão. A igreja precisa e deve estar sempre submissa ao controle de Cristo, submissa à vontade do Senhor Jesus. A igreja deve estar sempre amparada e sustentada pela vontade daquele que é o dono da nossa vida, Jesus. Essa é a única, escute bem, meu irmão, essa é a única maneira de sermos espiritualmente sadios e encontrarmos plena satisfação em todo serviço que viermos a prestar, com um coração sincero, visando unicamente o crescimento do reino, a salvação de vidas, o fortalecimento da fé na vida de alguém, entre as pessoas de nossa convivência. É a única maneira de sermos assim, espiritualmente sadios e encontrarmos plena satisfação no serviço religioso que prestamos em nome de Jesus no mundo. Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. E eu destaco agora o verbo edificar. Eu edificarei. Nós não somos edificados pelos homens. Os homens, pastores, líderes da igreja, presbíteros, professores de escola dominical, irmãos queridos, pessoas são apenas canais, instrumentos, objetos nas mãos do Senhor, que age, Ele sim, no coração de quem convive conosco, de quem convive com a igreja, de quem está na igreja. A igreja esparge a influência benéfica, a luz de Jesus Cristo. É o poder de Deus que opera na nossa vida e em nosso meio. Precisamos, portanto, compreender que não há um outro jeito de nós vivermos. Não há possibilidade da igreja ser autônoma no mundo. Não existe comunidades religiosas, cristãs, verdadeiramente, genuinamente independentes de Cristo e do seu querer. Não há. A igreja, para ser igreja, precisa estar submissa ao controle, à direção e ao comando do próprio Cristo, que é o cabeça da igreja, o líder maior, e quem efetivamente realiza todas as coisas no seu corpo. Isso deveria nos fazer pensar um pouco mais, refletir e ponderar de maneira mais aprofundada, de que todo o nosso esforço, então, para contribuir com o crescimento e com o fortalecimento da obra cristã, só poderá ter algum valor se estiver de fato e de verdade de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo. Do contrário, não. Não há muito sentido. Preste atenção. Nenhum esforço ou empreendimento do coração humano será aceitável na presença de Deus se estiver dissociado, separado dos propósitos fundamentais, basilares do Evangelho para a edificação, para a expansão da igreja do reino de Deus na terra. Métodos pragmáticos, estratégias utilitaristas podem até funcionar dentro da igreja e no trabalho que ela realiza entre as pessoas. E pode também, esses métodos,
trazer um certo contentamento ao coração daquele que realiza pragmaticamente a obra religiosa. Mas escute, nunca esses métodos serão suficientes para tocar o coração de Deus a ponto de Ele manifestar em nossa vida e no ambiente onde nós estamos a sua bênção, o seu favor. Preste muita atenção, meu irmão. Deus não abençoa uma motivação errada. Uma motivação errada na obra cristã nunca atrairá de Deus a sua bênção. Nunca. Deus não abençoa projetos que não nasçam em seu coração. Eu estou falando de bênção. Eu estou falando daquela ação direta e voluntária de Deus, decidida do seu coração, dizendo: eu quero abençoar isto, esta. Eu quero empregar o meu nome nisto. Deus não abençoa projetos que não nasçam em seu coração, nem estejam enraizados em sua palavra e não visam a sua glória. Essa é a diferença principal entre obra humanitária e o que a Bíblia chama de boa obra espiritual. Sabe o sentido de obra humanitária? Obra humanitária é tudo aquilo que o homem é capaz de fazer, tendo uma única motivação: o que o seu coração estabelece como prioritário e que se relaciona tão somente com as necessidades e demandas físicas e materiais que nós temos. Ação humanitária é a ação que nasce no homem, é do homem, é feita pelo homem e é para o homem. É coisa terrenal, é coisa deste mundo, é coisa para as coisas desta vida. É só para aqui, é só para agora, é só para o benefício momentâneo, transitório, circunstancial de algum necessitado, é para suprimento de alguma carência terrenal. Será que tem igrejas por aí, comunidades de fé, comunidades religiosas pregando um evangelho que fala dessas virtudes de Deus para a vida no aqui e no agora apenas? Deus abençoa a nossa vida neste mundo, sem dúvida. A Bíblia está cheia de exemplos. E nós somos exemplos vivos de que o Senhor é bondoso para com a nossa história e tem nos recheado com tantas dádivas do seu amor. Nós somos a expressão viva disso. Quando nós trazemos dízimos e ofertas no altar e depositamos nos gasofiláceos, nós estamos dizendo que Deus tem sido generoso e tem de fato nos abençoado, sustentando-nos com graça e com amor. Sim, temos sido preservados nisso. Mas cuidado para que isso não seja apenas manifestação de caritatismo. Não sei se existe essa palavra. Caridade. Obra humanitária. Deus não arrancou do nosso coração a sua imagem. E Ele fincou dentro de nós a sua lei moral. Por isso, nós não somos tão ruins quanto nós poderíamos ser. Mas tudo que nós fazemos, apenas por causa da nossa natureza, nunca é suficiente para alcançar o céu. Fica só aqui na terra. Por isso também, não existe um bem tão grande que sejamos capazes de fazer, capaz de nos levar ao céu e nos fazer dignos dele. Não somos tão bons também quanto nós deveríamos ser.
Por outro lado, boa obra espiritual, é tudo aquilo que o crente, e apenas o crente é capaz de fazer no mundo. E faz, não porque nele exista, de maneira inata, uma habilidade. Boa obra, conforme a Bíblia estabelece, é tudo aquilo que o crente, e apenas o crente, é capaz de fazer na força do Espírito de Deus e de acordo com a sua providência, em graça sobre nós, sobre a nossa história e sobre a vida desse mundo, de acordo com a vontade de Cristo e de acordo com as normas e princípios do Evangelho. Ação esta que sempre visará, em primeiro lugar, a glória e a honra do nome do nosso Deus, manifestará sempre que o Evangelho é o poder de Deus dado a nós para a transformação da nossa história, e que evidenciará sempre os sinais visíveis e maravilhosos do reino de Deus, promovendo fortalecimento espiritual no nosso coração, crescimento na fé e desenvolvimento do plano de Deus na vida de alguém. Isso é boa obra. Isso não é obra de caridade. Isso não é obra humanitária. Não é o desejo apenas de socorrer um necessitado, é o desejo sincero de sermos objetivamente, historicamente, concretamente, o produto do agir de Deus entre os homens, de tal modo que isso gere um impacto tremendo na história e no percurso de cada pessoa que convive conosco diretamente. Que tragédia tem sido hoje em dia, quando incrédulos têm convivido conosco e não têm percebido nada do reino de Deus em nossa vida. Que tragédia! Que igreja é essa que nós estamos sendo e representando? A igreja tem uma marca para ser igreja. A segunda marca é a da submissão. A igreja está debaixo da vontade de Cristo e deve fazer o que Ele quer. A minha pergunta para você é: o que é que Cristo quer de você, como discípulo dEle, como membro do seu corpo? O que é que o Evangelho pede de nós? Qual o estilo de vida que o Evangelho estabelece para mim e para você? Nós devemos escolher a nosso bel prazer? Será que o Evangelho diz que nós devemos viver de acordo com as nossas convicções apenas? Será que o Evangelho estabelece um padrão para você e outro para o seu irmão? Será que o Evangelho é fragmentado em seus princípios, em seu conteúdo? Que Evangelho é esse em quem nós cremos? Que palavra de Deus é essa que nós temos lido? Porque a nossa conduta deveria ser o resultado do nosso encontro com as realidades de Deus, presentes em Sua palavra. E se a palavra de Deus estabelecer um padrão de conduta para mim e para você, nós deveríamos, submissos e obedientes, aceitar, acatar e praticar. Ah, pastor, mas isso vai nos fazer muito diferentes dos demais. Que bom que você chegou a essa conclusão. É isso mesmo que o Evangelho faz com a gente. Ele nos muda. E Ele nos torna distintos, diferentes dos demais. Como é que você quer ser parecido com filhos do diabo, se na graça de Jesus Ele fez de você filho e filha de Deus? Não tem cabimento.
o que a vontade de Cristo estabelece para o seu comportamento diário. Como você tem vivido, meu irmão? Como? Esses dias alguém estava me dizendo, lembrando de um número aí que o IBGE estabeleceu, cerca de 40 milhões de evangélicos no Brasil. E aí a pergunta que sempre aparece: onde está a diferença, se há tantos evangélicos assim? E aí a pessoa disse assim: eu vi um caminhão, um bairro aqui de Recife, bem carente, tombar. E as pessoas, membros das igrejas evangélicas do local, foram as primeiras a correr para o caminhão para saqueá-lo. Quem saqueia um caminhão é o quê? Homem de bem, mulher de bem, ou é ladrão? Ou tem um caráter depravado, corrompido? Meu irmão, quando você tem a oportunidade de fazer alguma coisa ilícita para o seu bem, você faz? Ninguém vai saber, ninguém vai ver, ninguém vai se importar, ninguém vai descobrir. Você faz? Uma vez um pastor, conversando com um membro da igreja, fez essa pergunta e disse assim: se você tivesse a chance de ganhar R$100 para ser desonesto, mentiroso, trapaceiro, você seria e ganharia os R$100? Se tivesse a garantia de que ninguém iria saber? E aí um membro olhou para o pastor e disse assim: por R$100 eu faria. Aí o pastor olhou para ele novamente e disse: e por 10 centavos você faria? O membro que olhou para o pastor e falou: que é isso, pastor? Quem o senhor está pensando que eu sou? Ele falou: quem você já é, eu sei. Agora eu só quero saber quanto você vale. Mau caráter. Meu irmão querido, ser igreja é muito mais do que sair de casa e vir para o santuário. É bom que nós tenhamos esse santuário. É bom que para nós esse lugar seja um lugar solene, enriquecedor em termos de espiritualidade. É muito bom que nós prestigiemos esse lugar como um lugar de encontro com Deus. Um lugar em que nós podemos comparecer para nos consagrarmos verdadeiramente no louvor e na adoração do único e soberano Deus de nossa história. É muito bom que seja assim. Mas só isso não basta, se a motivação não estiver correta. Quem está no controle da sua vida? A quem você pertence? Quem você é? Em Cristo? Você está em Cristo ou está fora de Cristo? De que lado você está? Ser igreja é estar em Cristo, submisso à sua vontade. Terceiro e último lugar, terceira lição para o nosso coração. Se nós queremos ser verdadeiramente uma expressão da Igreja de Jesus no mundo, nós precisamos também compreender que, como igreja, nós podemos ser, de fato, instrumentos da salvação de Cristo na vida de alguém. Escute-me, nós podemos ser, de fato, de verdade, instrumentos da salvação de Cristo na vida de alguém. A terceira marca da igreja, presente aqui nesse texto, está relacionada com a sua força espiritual. A igreja verdadeiramente pode realizar a missão que Deus confiou a ela,
E qual é a missão que Deus confiou à igreja? Ser a representante e a agente histórica da salvação que Ele planejou na vida do homem. O Senhor Jesus afirmou, nesse versículo 18, que nós repetimos juntos, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Isso quer dizer, então, irmãos, que as forças espirituais do mal nunca serão suficientes para aprisionar e segurar e reter aqueles a quem Deus quer, de fato, alcançar e salvar eternamente. A igreja é vitoriosa sobre o mal. Ela não precisa temer o mal. Ela não precisa se acomodar covardemente diante da expressão de maldade que corre solta nos nossos dias. Sobre a igreja reside o poder de Deus no Evangelho. Paulo, em Romanos 1,16 diz: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sobre a igreja reside esse poder, essa boa nova, poderosa, de que em Cristo Deus preparou a redenção para todo o que crê. A força espiritual da igreja, além de ser garantida pela presença contínua de Cristo nela, se efetiva e se torna notória quando a igreja cumpre os desígnios do coração de Deus na proclamação do Evangelho, no testemunho da fé, no anúncio de que em Cristo o homem pode ser transformado, não apenas melhorado. O Evangelho não prega melhora de caráter, melhora de condição física, melhora de condição relacional, melhora de família, melhora de estabilidade profissional. Não, o Evangelho não prega isso. O Evangelho prega transformação, mudança real, profunda, para sempre. Em Cristo, por Cristo, para Cristo. Sempre. Eternamente. Portanto, a força espiritual da igreja está na sua proclamação, na sua mensagem, no anúncio de que Cristo é o caminho, a verdade e a vida para todo o que crê. E as portas do inferno, e lembre-se, porta nunca foi sinônimo de instrumento de ataque. Porta continua sendo instrumento de defesa. Por que é que você põe porta na sua casa? Para ladrão não entrar, né? Você fechou sua casa hoje, antes de sair de lá? Mas muitas vezes a igreja está pensando que as portas do inferno são instrumentos de ataque contra ela. Não, Jesus não errou quando disse isso. Ele disse: a igreja tem uma missão em nome de Deus no mundo, e ela está caminhando, a igreja é caminhante, ela está nessa romaria celestial, nesse projeto de Deus de alcançar os confins da terra, para salvar todo aquele que crê, com o anúncio do Evangelho, de que Cristo pode, quando o homem não tem nada. Onde é que a gente vê isso? Quando Jesus disse a Pedro, quando Pedro disse a Jesus: tu és o Cristo, versículo 16, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Petros. Petros significa pedregulho, pedra pequena, lasca de pedra. E ele diz, continuando: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Rochedo, rocha grande.
de onde até o Petros sai. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra é esta? Além da convicção natural de que a pedra é Cristo, também Jesus talvez estivesse dizendo, em primeiro lugar, talvez, a verdadeira pedra, a que me refiro agora, Pedro, é o que saiu de sua boca. É o testemunho que você trouxe, quando eu lhe perguntei quem eu sou. E você disse, tu és o Cristo, o ungido de Deus, aquele que Deus preparou para a humanidade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse testemunho deve ser dado entre os homens. Essa é a pedra sobre a qual eu edificarei a minha igreja. Sem dúvida, a igreja é edificada em Cristo, mas é no poder do Evangelho. E, portanto, se nós nos desviarmos para a esquerda ou para a direita de qualquer princípio do Evangelho, o nosso testemunho de fé estará prejudicado. Tem muita gente apresentando um Cristo que não é o ungido de Deus, o enviado de Deus, o Filho de Deus, de um Deus vivo. Tem gente anunciando um Jesus apenas histórico, um Jesus moralista, um Jesus que conserta a vida do homem, mas que não tem poder para transformar. Tem muita gente falando de um Deus que está recluso no céu, trancafiado no seu reino celestial, sem qualquer relação, sem qualquer proximidade histórica de nós. Mas Ele é o Filho, a segunda pessoa da deidade, de um Deus Pai vivo. E tudo isso acontece sob o estímulo preciso, profundo do Paráclito, do Deus Espírito Santo, que aplica o testemunho da igreja no Evangelho, que afirma Cristo como soberano Salvador de todo aquele que crê, no coração daquele que ouve o testemunho da igreja. Meus queridos irmãos, nós precisamos compreender com urgência que, como igreja, nós podemos ser, sim, instrumentos da salvação de Cristo. Nós somos de Jesus. Essa é a primeira marca da igreja, nosso pertencimento. Nós devemos viver sob o controle e direção de Jesus. Essa é a segunda marca, nossa submissão. Mas nós podemos também ser instrumentos de Deus naquilo que Ele quer de nós, porque temos força espiritual para isso. Cristo em nós, esperança da glória. Que igreja você tem sido no mundo? Que igreja você tem representado entre as pessoas de sua convivência? Como as pessoas têm entendido a igreja de Jesus que você proclama? Qual tem sido a norma que estabelece o padrão de conduta no seu testemunho religioso de fé? Que Deus possa visitar o seu coração nesta hora, que já tenha feito isso desde o início, e que você agora possa estender as mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui. Reconheço a minha fragilidade, a minha pequenez, a minha incompetência, mas reconheço também que ouvi a Tua voz nessa hora. E a Tua palavra chegou ao meu coração de uma maneira renovada, especial. E eu quero me consagrar ao Senhor agora.
Eu quero me colocar nas tuas mãos para viver inteiramente para o teu agrado. Eu quero, Senhor. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu não preciso mais ser o mesmo. Eu posso, em Cristo, ser um crente melhor, uma crente mais dedicada. Eu preciso me envolver mais com a tua obra. Há um serviço que o Senhor estabeleceu para a minha vida e eu ainda não tenho realizado. Senhor, misericórdia, perdão de minha vida. Inquieta-me, motiva-me com as entranhas do teu coração. Dá-me o privilégio de ser instrumento em tuas mãos. De verdade, é a hora de consagrar a vida ao Senhor. Eu convido você a se colocar de pé, então, para juntos orarmos. Eu costumo dizer que há duas possibilidades depois que nós ouvirmos a palavra de Deus para o nosso coração. Duas possibilidades apenas. A primeira é dizer: muito bem, interessante, mas não tem nenhuma vinculação comigo, não faz parte das minhas convicções, dos meus anseios. Descarta. A primeira possibilidade é você descartar isso. Você veio aqui, gastou algum tempo, mas isso não faz sentido para você. Descarte. Essa é uma possibilidade. Mas a outra possibilidade é exatamente diferente desta. Senhor, eu estive aqui, eu participei de tudo, e algo do teu reino entrou em minha vida. E isso me mudou. Senhor, eu quero ser diferente. Eu acolho, eu aceito a tua vontade, eu me submeto a ti. Eu quero viver para o teu louvor e para a honra de Jesus Cristo. Eu quero. Essa é uma segunda possibilidade. Qual delas você vai escolher? Qual será a sua experiência a partir de agora? Que Deus tenha compaixão de sua vida. Oremos. Obrigado, Senhor, pela bênção de termos o privilégio de nos reunirmos neste primeiro dia da semana, neste santuário tão significativo para a nossa vida, para juntos, como uma só expressão, um só povo, tributarmos honra, glória, louvor, culto ao teu nome. Obrigado pela grande honra que nos concedes. E agora, Senhor, depois de ouvirmos a tua voz, meditarmos na tua palavra, Senhor, nós queremos que a nossa vida seja um instrumento ao teu dispor e um instrumento útil nas tuas mãos. Então, ó Deus, estende a tua mão sobre nós e que ela não seja mão pesada que julga e que condena, mas que seja mão suave, terna e que nos acolha, mão que nos abençoa, que nos nutre, mão que derrama sobre nós graça, para que nós sejamos inteiramente como igreja e como discípulos de Jesus na individualidade da nossa caminhada cristã, valorosos para ti, para o teu reino. Cuida de nós então, Senhor, abençoa-nos, livra-nos do mal. Permita, ó Deus, que possamos ser para o teu louvor. Oramos assim, com gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo, que está presente aqui e reina sobre nós. É no nome dele. Amém.